Agora está gravando. Pessoal, olha só. Primeiro, queria agradecer a Lana, né, que foi quem me fez o convite, mas agradecer a Liga, logicamente. Essas iniciativas são muito boas. Eu acho que vocês têm que estar sempre fazendo realmente atividades. O pessoal nessas atividades da Liga participam bastante, porque aí aqui junto o interesse de quem tá participando da Liga, né, com o convidado, aí fica uma coisa bem legal. Então, se vocês tiverem que interromper, podem interromper. A Lana, quando me convidou, ela me deixou meio à vontade assim, para definir o tema. E aí a gente pensou, e aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar de um tema que eu acho assim, é extremamente interessante, que é essa transição da vida fetal para neonatal. Já que a gente está falando em mudanças fisiológicas, vocês vão ver que realmente a coisa é bastante interessante. Então, só para vocês refletirem da importância desse momento, esse provérbio, que é um autor desconhecido, ele diz isso aí. Os 2 dias de maior risco, maior estresse em nossa vida, esses 2 dias são o primeiro e o último. Então, assim, eu acho que cabe uma reflexão, né? E isso aí chama atenção exatamente. A criança sai de uma situação de total dependência da mãe, né, via placenta, para uma situação onde ela tem que ter autonomia para viver sem essa moleza que a mãe dava durante a vida intrauterina em vários aspectos que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho para vocês. Então, acho que é uma reflexão importante. Então, quando a gente fala em sala de parto, a pessoa vai ver um nascimento, logicamente, a gente só vai com pensamentos positivos, né? Pensando em coisas boas, é uma criança que vai nascer saudável, vai trazer muita alegria, mas por trás disso tem toda uma série de riscos aí que só quem conhece e vai atuar naquele momento tem essa noção. Então, a gente, quando chega numa sala de parto armado com todo o arsenal de reanimação, às vezes a pessoa desavisada não entende muito bem aquilo e acha até que a pessoa que está chegando é uma pessoa muito pessimista, mas não é não. É por causa desse momento ímpar na vida de uma pessoa. Então, essa transição do ambiente intra para o extrauterino, alguns autores afirmam que talvez seja o evento isolado mais perigoso que qualquer um de nós se defronta durante todo o transcorrer da vida. Olha só, olha como isso é forte, né? Os nossos organismos necessitam de ajustes, e vocês vão ver quais são esses ajustes, e esses ajustes têm que ocorrer imediatamente após a ligadura do cordão umbilical, né? É um termo muito usado, ligou o cordão umbilical, tem que ligar o cordão umbilical, que na verdade a pessoa está dizendo, a pessoa tem que passar a viver por conta própria, sem depender de alguém, né? E os ajustes mais radicais que em qualquer outro momento de nossa existência. Então, realmente é um momento ímpar. E assim, só para a gente ter uma ideia de como isso é frequente, né? Ou seja, em todo ano a gente tem quase 3 milhões de mortes neonatais. 3 milhões. 1 milhão dessas, 1/3 delas ocorre pela prematuridade. Então, se alguém vivenciou essa experiência hoje de um prematuro de 600 gramas, é uma criança de alto risco, altíssimo risco. O limite de viabilidade de uma criança dessa na verdade, você depende muito de onde ela nasce. Quem recebe essa criança, quais os cuidados ela recebe. Então, um prematuro de 600 gramas, em alguns lugares, você tem uma sobrevida muito alta, e em alguns lugares é quase 100% de mortalidade. Então, ainda depende muito disso, da qualidade da assistência de quem presta assistência a essa criança. Então, qualquer coisa que você faça que não dê resultado imediato, você aumenta a chance de risco de uma criança dessa. Então, por exemplo, nesse exemplo que foi dado hoje aí, uma criança dessa nasce, 3 tentativas de intubação na sala de parto, não consegue, leva ela para dentro da UTI, na 4ª tentativa consegue. Você imagina o quanto de estresse isso não gerou nessa criança,
um estresse gerado numa criança num momento de tanto estresse que é o nascimento, isso gera alterações assim extremamente importantes de pressão arterial, que vai gerar alteração importante de fluxo cerebral, que aumenta o risco assim absurdamente dessa criança sangrar intracraniano. E aí, se isso tudo acontece e essa criança não vier a falecer agora nos próximos dias, essa criança sobrevive e é muitas vezes com uma chance de sequela muito alta. Tá? Então, 700 mil mortes dessas que ocorrem no mundo, 700 mil mortes dessas ocorrem em evento relacionado ao parto. Então, olha o quanto é importante que dentro de uma sala de parto, no momento do nascimento, tenham profissionais qualificados para prestar aquele tipo de assistência. Isso pode mudar o rumo, mudar a vida de uma criança, né, daí para frente. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. Então, no Brasil, a mortalidade neonatal, hoje, a nossa mortalidade infantil, o que é mortalidade infantil? São os óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade sobre o número de crianças nascidas vivas multiplicado por 1.000. Hoje, no Brasil, isso caiu muito nos últimos anos. Deve ter caído assim, nos últimos 20 anos, aí, de 60 para hoje em torno de 10, 11 por 1.000 nascidos vivos. E quando você olha assim, as causas de morte hoje no Brasil infantil, ou seja, mortes menores de 1 ano, vocês vão ver que quase 2/3 dessas mortes elas ocorrem no período neonatal. É a mortalidade chamada mortalidade perinatal. Então, e a maioria dessas mortes ocorre no período chamado neonatal precoce, que são os primeiros 7 dias de vida. Muitas dessas mortes estão relacionadas a uma falha dessa transição da vida intra para a vida extrauterina. Então, a transição da vida dependente intraútero para a vida independente pós-nascimento requer adaptações anatômicas, funcionais, eu botaria aí metabólicas, que vão ocorrer aí a partir do terceiro trimestre de gravidez e continuam durante o período neonatal. Então, a transição, quando a gente fala em transição, não é só o momento do nascimento. Muitas coisas vão seguir ainda nos primeiros dias de vida e a qualidade do atendimento vai impactar não só na sobrevida, mas também na qualidade de vida. Hoje a gente, lógico, se preocupa em sobrevida, mas é fato que hoje a sobrevida, por exemplo, dos prematuros aumentou muito nos últimos anos. Então, hoje, os bons serviços não estão só preocupados com a sobrevida, mas também com a qualidade de vida que essas crianças vão ter após a alta hospitalar. Então, não adianta você cuidar de qualquer maneira, só querendo ver essa criança não morrer, porque isso é muito pouco hoje. Hoje é importante que, quando libere uma criança dessa para casa, que você não entregue na mão da família uma criança que não vai ter qualidade nenhuma de vida e que muitas vezes, dependendo dos problemas, vai afetar a qualidade de vida de toda uma família. Então, na vida fetal, a mãe, né, via placenta, ela vai suportar todas essas funções que são vitais para a criança. Respiratório, gastrointestinal. Então, uma criança intraútero, ela não respira, ela tem movimentos respiratórios intraútero, mas o pulmão está totalmente tomado de líquido. O líquido intrapulmonar e o movimento de ins e expirar intraútero é o que faz com que o pulmão tenha estímulo de crescimento durante a vida fetal. Se você bloqueasse a boca de um feto lá no início da gestação, não deixando entrar líquido e sair líquido na respiração, esse pulmão ficaria hipoplásico. Só para vocês terem uma ideia da importância disso. O gastrointestinal, a criança deglute o líquido amniótico. Ela elimina, não fezes, mas elimina urina dentro da cavidade amniótica. E a deglutição do líquido amniótico é extremamente importante para que haja um estímulo fisiológico e hormonal do crescimento das funções gastrointestinais. Por isso que quando um prematuro chega na UTI e você não consegue alimentá-lo ainda, ele está com nutrição parenteral, a gente muitas vezes começa a fazer colostroterapia, que é pingar 2 gotinhas de colostro em cada cantinho da boca dele nos primeiros 5 dias,
e você, dentro do possível, o mais rápido possível, começa com o que a gente chama de dieta trófica, que é para simular o que o líquido amniótico faz intraútero. É você dar, por exemplo, começar com 1 ml de leite humano de 6 em 6 horas no primeiro dia. Se a criança tolerar, você passa para 4 em 4. Não é com a finalidade de nutrir essa criança. Quem vai nutrir ela nessa fase é a parenteral. Mas a finalidade aí é estimular as células gastrointestinais a manter uma produção hormonal e um crescimento normal. A função hepática. Então, por exemplo, um feto, se tiver uma doença hemolítica, que muitas vezes essa hemólise começa intraútero, esse feto não nasce ictérico. Ele pode nascer muito anêmico, mas ele não nasce ictérico. Por quê? Porque a placenta retira o excesso de bilirrubina da circulação e o fígado materno conjuga essa bilirrubina. Então, há uma ajuda assim, extremamente importante da mãe e da placenta nesse momento. A função renal, mesma coisa, ou seja, ela, a partir do nascimento, é que ela vai aumentando gradativamente a taxa de filtração glomerular na primeira semana de vida. E assim, o sistema imunológico, a criança, que a gente sabe que no último trimestre de gravidez, há uma passagem muito grande de imunoglobulinas da classe IgG da criança, da mãe para a criança. E essa criança, então, quando nasce a termo, ela nasce com um nível de IgG alto, materno, e essa IgG vai caindo durante os primeiros meses de vida, e a criança, paralelo a isso, vai produzindo a sua própria imunoglobulina a partir do contato com antígenos, ou por vacina ou por doença natural. Então, se a criança nasce prematuro, por exemplo, ela nasce já com uma deficiência de imunoglobulina G, porque ela nasceu antes de receber isso da mãe. E o sistema termorregulador, que a criança, quando nasce a termo, a gente vai ver aí que há uma passagem grande de gordura no último trimestre. Justamente uma das funções disso é que a criança faça um estoque de gordura em algumas áreas do corpo, formando uma que chama de gordura marrom, que é uma gordura com uma produção de calor muito intensa, que ajuda a criança, muitas vezes, a manter a temperatura intraútero. Então, grande parte da transição, ela começa ainda na vida intrauterina e com a ação de alguns hormônios. Então, por exemplo, o cortisol, reparem esse gráfico aí, que ele aumenta exponencialmente o nível de cortisol no feto no último trimestre de gravidez. Então, ele vai, a partir aí da 20ª, 25ª semana, ele começa e ele tem um pico aí, com mais ou menos 35 semanas, quando essa criança já está naquela fase que a gente chama de pré-termo tardio, chegando próximo do nascimento. E o nível de cortisol aumentado, ele tem um impacto muito grande em vários setores do organismo. Então, esse cortisol, quando ele entra na célula, ele estimula a transcrição pelo RNA mensageiro e a liberação de algumas proteínas que são extremamente importantes na maturação pulmonar, na gliconeogênese, no estoque de glicogênio hepático, na excreção de água livre pelo rim, né, e na formação de alguns mediadores imunológicos importantes. Então, extremamente importante que isso ocorra, e isso explica o porquê que a mulher, quando chega próximo do momento do nascimento, uma das coisas que chama atenção que a mulher está pronta para ter o filho é quando ela entra em trabalho de parto. E o trabalho de parto, a principal coisa que mostra para a gente que a mulher entrou em trabalho de parto é exatamente quando ela começa a ter contrações uterinas com mais frequência. E a contração uterina gera uma dor nessa mãe. E a dor gera um aumento do nível de cortisol. Então, isso tem uma importância muito grande. Isso não é só para judiar das mães, coitadas. Ah, coitada da mulher, tem filho, sente dor. A dor faz parte desse processo. A dor ajuda essa mulher a aumentar o nível de cortisol, que vai ter uma função importante nessa fase da transição. Então, quando a gente fala em adaptação no período neonatal, essa criança tem que começar a respirar. Então, ela vem de uma situação que a gente vai ver aí, um pulmão totalmente tomado de líquido, onde ele não é usado para fazer a hematose, ou seja, a troca gasosa, mas a partir do momento que você liga o cordão umbilical, a placenta deixa de oxigenar o feto. E essa criança passa a ter que
iniciar um processo de respiração efetivo, e para que ocorra a troca gasosa, aquele líquido que tem dentro do pulmão tem que desaparecer, senão essa criança já nasce afogada e não consegue abrir esse pulmão, não consegue fazer hematose. Então, todo um processo que tem que ocorrer, eu vou mostrar para vocês. Alterações hemodinâmicas importantes que vão ocorrer com as mudanças do padrão de circulação fetal, que é um padrão de circulação em paralelo para o padrão de circulação do adulto, onde os sangues, ao contrário, a mistura que você tem no período fetal, por causa das estruturas, como forame oval e duplo, para um padrão, né, paralelo, que é o do adulto. As alterações metabólicas, principalmente as alterações relacionadas ao metabolismo da glicose e o metabolismo da bilirrubina, são extremamente importantes. Glicose é um substrato energético mais importante como uma oferta inicial e rápida, de uso rápido na criança, e a icterícia, a hiperbilirrubinemia, se não ocorre o metabolismo adequado, e essa criança é exposta a uma concentração muito alta de bilirrubina indireta, ela tem um risco grande de impregnação do sistema nervoso e encefalopatia bilirrubínica. Então, todo esse processo tem que ocorrer, e é mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Se quiserem parar e perguntar, fiquem à vontade, tá, gente? Então, o início da respiração, ela depende de alguns fatores. Essa secreção de fluido pulmonar, então a gente sabe que o pulmão, para crescer na vida intrauterina, ele tem que produzir um líquido. Esse líquido que é produzido dentro do pulmão, ele também ajuda a compor o líquido amniótico, e esse movimento de ins e expiração, que entra e sai líquido, na verdade, sai mais do que entra. Isso faz com que esse líquido dentro do pulmão tenha um estímulo de crescimento do tecido pulmonar. No momento do nascimento, esse líquido tem que iniciar um processo de reabsorção que vai começar quando essa criança está se aproximando de 35, 36 semanas, com o aumento do cortisol, e quando ela começa a sentir dor, com o aumento também de catecolaminas. Esses dois hormônios, esses são extremamente importantes, porque eles param a produção de líquido e dão início a um processo de absorção do líquido, da luz alveolar para o intertício e do intertício para o vascular e para o linfático. Então, esse processo do líquido ele é importante na vida uterina, mas ele é de vital importância que ele seja totalmente absorvido até o momento da primeira respiração, que a criança, na verdade, nessa primeira respiração, ela vai precisar de exercer uma pressão mais forte nesse pulmão para que o ar entre e esse volume residual de líquido acabe de ser absorvido para o intertício, e a partir do momento que ele respira ar ambiente, esse ar que a gente respira com 21%, a PO2 do feto, que é 25, 30, sobe para 50, 80 no recém-nascido. Esse aumento da PO2 faz com que haja uma vasodilatação vascular no pulmão, e aí isso ajuda a absorver esse líquido residual que ficou dentro do pulmão. Nesse mesmo momento, quando você abre o pulmão, absorve esse líquido, oxigena essa criança, o pulmão aberto tem estímulo de produção e liberação de surfactante, que começa a ser produzido com 23, 24 semanas e vai ter um pico de produção por volta da 34ª semana. E para que ele consiga produzir, continuar produzindo pós-nascimento, você tem que manter um pulmão recrutado, um pulmão aberto. Então, a primeira respiração ela é de extrema importância. Se uma criança nasce em apneia e o pediatra que está na sala de parto vai reanimar essa criança, a ventilação inicial tem que ser feita com uma pressão adequada para que ele consiga abrir esse pulmão e ajudar a recrutar, absorvendo líquido e produzindo surfactantes. Qualquer anormalidade nessa transição vai gerar como consequência a hipóxia. Então, isso é só para vocês terem uma ideia que o pulmão, na vida fetal, ele é totalmente tomado de líquido, tá? Esse líquido é produzido na própria célula do pulmão e ele, através desses canais de cloro, eles são ativados e esse líquido passa para a luz do alvéolo.
Então, isso é importante no momento da vida intrauterina, porque é isso que vai ajudar o pulmão a crescer adequadamente. Qualquer evento que diminua o líquido intrapulmonar, por exemplo, se a criança tiver uma agenesia renal, ela tem muito pouco líquido amniótico dentro da cavidade uterina, essa criança não tem estímulo adequado de crescimento pulmonar e pode nascer com hipoplasia pulmonar. No momento que ela está se aproximando do nascimento, há uma ativação desses canais de sódio e aí esse líquido passa a tomar um caminho inverso, ele passa da luz do alvéolo para a célula e da célula para o interstício. A partir do momento que a criança respira, aumenta a PO2 e vasodilata o pulmão, esse líquido que chega no interstício, ele é absorvido tanto pelo linfático quanto pela vasculatura pulmonar. O surfactante, que é uma substância que, na verdade, é como se fosse uma gordura, uma substância oleosa, é um fosfolipídio, ele é produzido pela célula chamada pneumócito tipo 2, né, que representa aí 7, 8% das células que recobrem o alvéolo, o resto é só célula de estrutura do alvéolo. Então, a grande parte do surfactante é uma gordura e tem uma pequena parte que são proteínas A, B, C e D, que proteínas essas que têm a proteína A e a proteína D, que têm ação mais como mecanismo de defesa, e a B e a C que ajudam esse fosfolipídio a diminuir a tensão na superfície do alvéolo. Como é que a gordura diminui a tensão na superfície do alvéolo? Dentro do alvéolo, você imagina que a criança, quando nasce, dentro daquele saquinho, parece como se fosse vamos imaginar o alvéolo como uma bola de soprar, um balão. Ali dentro tem água e ar. A água, na presença de ar, há uma tendência das moléculas de hidrogênio se atraírem, formando uma ponte entre elas. Se você não tiver mais nada, as moléculas de água tendem a se aproximar e isso vai colabar esse alvéolo. E aí essa gordura entra para neutralizar essa força de atração entre as moléculas de hidrogênio. As proteínas B e C do surfactante também têm função em ajudar nisso. Então, o surfactante ele é produzido no interior da célula, depois ele fica armazenado nesses corpos lamelares, depois essa célula joga ele, esse pneumócito tipo 2, joga ele para dentro da luz do alvéolo, para que ele possa neutralizar essa força de atração que existe entre as moléculas de hidrogênio. Então, na primeira respiração, a criança que nunca respirou e vai respirar pela primeira vez, ela vai respirar com o pulmão ainda molhado. O pulmão molhado, ele, como tem essa força de atração entre as moléculas de hidrogênio, o pulmão tende a estar menos complacente, menos elástico. É como se ele tivesse mais aderido. Então, a primeira respiração, há uma necessidade de uma maior pressão negativa. Por que pressão negativa? Porque a gente está contando aí com a respiração normal, natural da criança, e não uma criança sendo ventilada. Então, a criança, quando ela nasce, que ela vai inspirar a primeira vez, ela tem que fazer uma abertura de caixa torácica capaz de criar uma pressão negativa grande no espaço pleural para que o ar possa entrar de fora para dentro dos alvéolos, né? É a chamada convecção, que é quando o ar entra em direção aos alvéolos. Então, com essa abertura que você faz da caixa torácica e você puxa a pleura parietal, o espaço pleural fica com uma pressão negativa e o pulmão, como é elástico, ele vem atrás, ele se abre. Você vai abrir o alvéolo, essa criança, nesse momento, recebe uma concentração de oxigênio que, por difusão, entra para dentro do vaso, a PO2 sobe, os vasos se dilatam, e aí você começa o processo de reabsorção desse líquido final que tinha dentro desse pulmão. Então, nesse momento, o surfactante é secretado, isso impede com que haja o colabamento dos alvéolos que já estão abertos. Então, esse colabamento só vai existir quando a criança nasce prematura. Prematura, você não só ventila na sala de parto, como você deve ventilar não com ambu normal, e sim com um ventilador manual em T, porque ele mantém uma pressão expiratória final positiva. Então, você abre o pulmão do prematuro e não deixa ele colabar na expiração. E aí, assim, você garante com que vá haver uma secreção
de surfactante, capaz de, muitas vezes, de evitar que esse prematuro venha a ter que ser entubado. Então, se tiver alguma falha, ou por prematuridade, ou por hipoplasia, né? O pulmão não cresceu porque tinha uma hérnia diafragmática, por exemplo, ou porque tinha um oligodrama importante, ou porque essa criança é prematura e aí teve deficiência de surfactante. Então, qualquer anormalidade dessa respiração, logicamente que vai ter uma repercussão negativa nessa criança e a gente tem que tentar reverter isso aí o mais rápido possível. Então, ficar atento com falha na absorção do líquido intrapulmonar. Então, é muito comum crianças que nascem a termo ou limítrofe entre prematuro e termo, aquela criança ali 36, 37 semanas, principalmente nascidas de cesariana eletiva. O que eu quero dizer? Aquela cesariana que não, a mulher não entrou em trabalho de parto, foi uma cesariana decidida pelo paciente, porque queria cesariana, marcou dia, marcou hora com o obstetra, e essa criança é retirada, a criança é meio que pega de surpresa, e ela sai do líquido de dentro da cavidade intramniótica sem ter tido a oportunidade de sofrer o efeito daquela transição com influência hormonal, principalmente de cortisol e de catecolaminas, que aumentam em secreção quando a mulher sente dor. Então, se você interrompe uma gestação antes do trabalho de parto, um dos riscos que se tem é que essa criança que venha a nascer, mesmo que ela nasça bem, chore logo depois que nasceu, que ela desenvolva um quadro respiratório consequência do excesso de líquido intrapulmonar, ou seja, nasceu com muito líquido, por mais que ela tenha respirado, chorado, ela não consegue absorver esse líquido todo, e aí o pulmão fica menos complacente, fica mais duro, e a criança vai ficar muito taquipneica, vai precisar ir para a UTI, receber oxigênio, ficar em dieta zero, hidratação venosa, e aí fazendo diagnósticos diferenciais, inclusive com infecção. Então, esse quadro chama-se taquipneia transitória do recém-nascido, também chamado de síndrome do pulmão úmido. Se a criança tem falha no início da respiração, se a criança nasceu e não respirou por algum motivo, né, você tem que reverter isso o mais rápido possível. Prematuridade, né, que aí você tem um impacto também da imaturidade pulmonar. Se essa criança tem alguma alteração do sistema nervoso central, isso vem a interferir com a respiração. Hipóxia, drogas, por exemplo, opioides usados na mãe nas últimas horas do trabalho de parto, pode ultrapassar a placenta e fazer bloqueio do centro respiratório, essa criança nasce em apneia, precisa ser entubada na sala de parto, ou se essa criança tem alguma doença, como doença neuromuscular, que vai atrapalhar aí no processo de respiração. Então, só para a gente lembrar, a circulação do adulto é uma circulação em série, né, que ela vai, na verdade, o sangue chega pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, cai na artéria pulmonar, vai ao pulmão, faz a troca, retorna no átrio esquerdo, segue para o ventrículo esquerdo, cai na aorta e vai oxigenar todo o organismo. Então, essa é a circulação em série do adulto. 100% do débito que sai do ventrículo esquerdo vai para o corpo, vai oxigenar o corpo. 100% do débito que sai do ventrículo direito vai para o pulmão para que ele seja oxigenado. Já na circulação fetal, você tem uma circulação onde o sangue sai do ventrículo direito, encontra uma resistência muito alta no pulmão, acaba indo em direção ao lado esquerdo, ou pelo forame oval, ou pelo ducto arterioso, e aí essa criança tem uma circulação onde uma pequena porcentagem do sangue no feto vai chegar dentro do pulmão, é o suficiente para nutrir a célula pulmonar. O restante já chunta, né, para o lado esquerdo, já que é o sangue que veio da placenta, um sangue mais oxigenado. Então, se a gente olha esse esquema, vamos acompanhar vindo aqui da placenta. O sangue que chega da placenta na veia umbilical, a veia umbilical é o que carrega o sangue mais oxigenado. Esse sangue, ele chega, ele vem com quase 80% de oxigênio. Esse sangue cai na cava inferior e vai chegar no átrio direito. Quando ele chega no átrio direito, ele se mistura com o sangue que vem retornando, o sangue venoso que vem retornando já do cérebro. Então, no átrio direito, o sangue que tinha quase 80%, agora ele só tem 50% aqui de oxigênio. Parte desse sangue passa pelo forame oval, parte dele desce para o ventrículo direito, cai na artéria pulmonar,
como a resistência pulmonar é muito alta no feto, porque os vasos estão fechados, esse sangue que caiu na artéria pulmonar passa pelo canal arterial e encontra com o sangue que vem saindo do ventrículo esquerdo. E esse sangue vai oxigenar o restante do organismo e depois vai retornar pela artéria umbilical, já um sangue venoso. Aí na placenta ele é oxigenado e volta novamente para a veia cava inferior para oxigenar. Então, você tem na circulação fetal um sangue bem oxigenado, que é esse que sai no cordão umbilical e cava inferior. Depois esse sangue ele vai misturar, aqui dentro ele já é um sangue misto, né? Ele misturou já com o sangue venoso que retornava do cérebro, e você tem o sangue que retorna para a placenta, que é o sangue não oxigenado. Então, no momento do nascimento, na transição da vida fetal para a vida neonatal, a primeira coisa que ocorre é a ligadura do cordão umbilical. Quando você liga o cordão umbilical, você corta a ligação mãe-bebê. A placenta ela tem uma resistência baixa, que é para permitir o fluxo em direção a ela. A partir do momento que você liga a placenta, o cordão umbilical, a circulação sistêmica do feto, que era baixa, sobe. A partir do momento que ele respira, aumenta a oxigenação, o vaso pulmonar dilata, a resistência pulmonar, que era alta, cai. No que você tem essa inversão de resistência pulmonar alta para baixa e resistência sistêmica baixa para alta, você favorece o fechamento do forame oval e o aumento da PO2 geralmente faz com que haja um fechamento do canal arterial. Então, a circulação fetal ela é representada por uma alta resistência, alta resistência vascular pulmonar, uma baixa resistência vascular sistêmica, que é representado pela baixa resistência da placenta. Então, no momento do nascimento, a partir do momento que você liga o cordão umbilical, você aumenta a resistência sistêmica e faz cair a resistência pulmonar, porque essa criança respirou e oxigenou. Então, nesse momento, há um fechamento do forame oval, o átrio esquerdo deixa de se comunicar com o átrio direito, então o sangue que vai chegar agora no átrio direito é um sangue já retornando totalmente venoso. Vai cair no VD, no ventrículo direito, ele vai ser bombeado totalmente para o pulmão, já que a resistência no pulmão caiu e o canal arterial fechou. Aí esse sangue vai para o pulmão, oxigena e retorna átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí o ventrículo esquerdo bombeia pela aorta um sangue oxigenado para todo o organismo. Então, esquematicamente, só para chamar a atenção, o sangue mais oxigenado no feto é o que a gente está vendo aí, é o sangue que chega pela veia umbilical, passa pela cava inferior, átrio esquerdo, depois ele cai do átrio esquerdo, ele já passa, do átrio direito ele passa para o átrio esquerdo, e aí ele vai sair do átrio esquerdo, ele vai sair já pelo ventrículo esquerdo, não tão oxigenado quanto aquele sangue que veio da placenta, porque ele já misturou com o sangue que retornou pelo átrio direito aí. E aí esse sangue misturado faz a oxigenação tecidual. O sangue, aí no transporte, a gente vê ali, ó, no canal arterial, ele permite que haja que o sangue venoso, aí é só o esquema do sangue menos oxigenado, é o sangue que está retornando da cabeça e o sangue que vai chegar aí na placenta, retornando do organismo dessa criança. Então, o sangue que sai do ventrículo direito no feto, ele é um sangue que chega ainda com oxigênio, parte dele pequena só que vai ao pulmão, o resto vai passar para a circulação sistêmica. Na circulação neonatal, pós-natal, ou seja, já na circulação neonatal, você ligou o cordão umbilical, essa alteração de resistência faz com que haja um fechamento do forame oval e o aumento da PO2 é o que faz o estímulo de fechamento do canal arterial. E aí você passa a ter aquela circulação em série do recém-nascido, que é similar à do adulto. Se a criança, ao nascer, persiste com essas estruturas ainda
fazendo shunt, então você vai ter aquela criança que nasce e persiste com o canal arterial aberto. Então, essas crianças, ao nascer, se o canal está aberto, mas agora numa situação em que o pulmão está com a resistência baixa, há uma tendência a hiperfluxo no pulmão, uma tendência a encharcar o pulmão. Se a criança nasce e ela não faz a transição, ela mantém, muitas vezes, uma pressão na pulmonar muito aumentada, fazendo com que a gente chama de persistência da circulação fetal, que é uma hipertensão pulmonar persistente, que às vezes de difícil tratamento no período neonatal. E a criança pode, e aí quando você tem hipertensão pulmonar, como você não tem uma oxigenação normal na circulação sistêmica, o canal arterial muitas vezes permanece aberto, porque a PO2 não subiu o suficiente para fechar o canal arterial. E algumas crianças têm canal aberto, têm estruturas de comunicação mantidas porque são defeitos congênitos, aí a correção é cirúrgica. O prematuro, como ele tem estruturas imaturas, o estímulo de oxigenação no prematuro, muitas vezes faz com que o canal arterial feche, mas não chega a fazer uma constricção a ponto de isquemiar, como na criança a termo. Então, o canal fecha. Se você, por acaso, errar na mão e der muito líquido para o prematuro, você acaba, muitas vezes, abrindo o canal. Então, no prematuro é comum, ele está melhorando da doença pulmonar, melhorando todo o processo de oxigenação, e aí ele, de repente, começa a precisar de mais oxigênio, você vai olhar o raio-x dele, está aquele padrão de fluxo aumentado, aí você vai ver, faz um eco, constata que ele está com o canal aberto. Então, no prematuro, o canal está aberto não por defeito congênito, mas por imaturidade. E aí você faz, ou trabalha com restrição hídrica e o canal fecha espontaneamente, uma minoria precisa usar droga para fechar o canal, geralmente são drogas com efeito anti-inflamatório, porque quem mantém o canal aberto é a prostaglandina, então você faz drogas como indometacina, paracetamol, que faz efeito anti-inflamatório, bloqueando a prostaglandina e aí fazendo o canal fechar. E essa situação, então, no prematuro, algumas vezes, quando não fecha espontâneo, não fecha com droga, você tem que fazer ligadura cirúrgica desse canal. Se a criança nasce e mantém um padrão de circulação pulmonar muito aumentada, como eu falei, essa criança tende a manter uma hipóxia refratária ao oxigênio, porque não adianta você dar o oxigênio, mas ele não consegue chegar no pulmão, porque a resistência no pulmão está aumentada. Isso pode estar relacionado à asfixia, pode estar relacionado a síndrome de aspiração meconial, pode estar relacionado a processo infeccioso, e aí você tem que tratar essa criança na tentativa de reverter essa alta resistência no pulmão. O que faz vasodilatar o pulmão? Oxigenar ela bem, não deixar ela ficar acidótica. E hoje a gente tem uma droga, que é um gás, que você põe no circuito do inspiratório do respirador, que é o óxido nítrico, e essa droga tende a fazer a vasodilatação específica desse pulmão. E são as principais adaptações relacionadas ao sistema cardiorrespiratório. Em relação às adaptações metabólicas, as principais que a gente tem que estar atentos são a regulação do açúcar, né, da glicose no sangue e o metabolismo da bilirrubina. Então, só para lembrar, em relação aos macronutrientes, gordura, proteína e glicose, mais ou menos o que acontece é que as proteínas elas passam para o feto numa proporção mais ou menos igual todo o tempo da gravidez. A gordura aumenta a passagem de gordura da mãe para o feto no último trimestre de gravidez, que é quando ele faz esse estoque de gordura, uma gordura com uma alta produção de calor, que é chamado gordura marrom. São uma gordura específicas que você vai ter nas crianças logo que nasce, que depois ela não tem necessidade, isso vai desaparecendo. E o glicogênio, o estoque de glicogênio maior que ocorre no último trimestre de gravidez. E lembrar que a glicose é o principal combustível, principal substrato energético, principalmente para a célula cerebral. Então, é por isso que, se você for olhar a composição de colostro, que é o primeiro leite, ele tem um índice, uma concentração de lactose muito alta, que é um tipo de açúcar, diferente dos leites artificiais,
que muitas vezes se usa em crianças de maneira inadequada, né? Então, a placenta, ela libera para a circulação fetal uma taxa de infusão de glicose continuamente, né? Isso vai aumentar no último trimestre de gravidez. Então, se a criança nasce prematura, ela tem uma tendência, aí só porque ela recebeu menos, fez menos estoque e também tem uma imaturidade no seu organismo de fazer hipoglicemia. Quando você tira a placenta, você liga o cordão umbilical, você tira, então, esse substrato de glicose que é extremamente importante para a criança nesses primeiros dias de vida. Então, uma criança, quando nasce, não pode ficar muito tempo sem receber glicose. Ela tem que se alimentar logo. O ideal é que tenha contato com o seio na primeira hora, dentro da sala de parto, depois ela vai para mamar em livre demanda. Se essa criança, por algum motivo, teve que ir para o CTI, você tem que logo funcionar uma veia dessa criança, iniciar a hidratação para infundir glicose nessa criança. Senão ela vai fazer hipoglicemia e vai aumentar o risco de lesão cerebral. Hipoglicemia é uma coisa extremamente importante no recém-nascido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o percentual dessas hipoglicemias são assintomáticas, e aí o risco de lesão cerebral é muito grande quando os níveis de glicose ficam muito baixos nessa criança, principalmente abaixo de 30 miligramas por decilitro. Então, a partir desse momento do nascimento, há uma liberação de hormônios, o glucagon, o próprio cortisol, as catecolaminas, que são hormônios hiperglicemiantes, né, para estimular, né, o aproveitamento e a liberação de glicose para a circulação. Então, aí é um processo intenso de glicogenólise e a atuação desses hormônios fazendo com que o glicogênio estocado se transforme em glicose e mantenha essa liberação contínua de glicose para a criança. Então, a hipoglicemia, a gente sempre em trabalho em NEL trabalha muito assim, com prevenção de hipoglicemia. Como é que eu posso prevenir a hipoglicemia? É ficar de olho bem aberto com as crianças que são de risco para a hipoglicemia. Quais são as crianças de risco para a hipoglicemia? Os prematuros, as crianças que nascem pequenas para a idade estacional, crianças que têm crescimento intraútero restrito, que são crianças que fazem um processo de desnutrição intraútero, as crianças muito grandes para a idade gestacional, que o consumo é maior, o prematuro é pela imaturidade, o PIG é por pouco estoque de glicogênio, o grandão, que é o GIG, é por consumo exagerado. E aí associa-se ao GIG o filho de mãe diabética, que muitas vezes, além de ser grande e consome mais, eles muitas vezes, pelo estímulo hiperglicemiante da mãe, faz com que eles, em resposta à hiperglicemia recebida da mãe, fazem muita produção de insulina e faz um hiperinsulinismo transitório, mas que pode gerar hipoglicemia refratária e, às vezes, de difícil tratamento. Você tem que estar muito atento. Então, o prematuro ele tem baixa reserva de glicogênio, como eu falei, por quê? Porque o glicogênio estoca muito no último trimestre, ele nasceu antes disso. Nasce sem condições, muitas vezes, de receber alguma coisa por via oral, e aí você tem que compensar isso usando uma taxa de infusão de glicose adequada por via parenteral. Essas crianças geralmente têm quadro respiratório e o aumento do trabalho respiratório aumenta o consumo dessa glicose. Ele gasta muita energia para manter a temperatura corporal, então tem que ser colocado em temperatura termoneutra, em incubador, em berço de calor radiante, para que ele não desgaste mais, não consuma ainda mais a sua glicose. As crianças pequenas para a idade gestacional, você vê essas duas crianças aí têm a mesma idade gestacional. Olha que diferença. Então, o pequenininho, um é o normal, o outro é muito pequeno, tá? Não é porque um é GIG, não. Um é a IG adequado para a idade gestacional e o outro é pequeno para a idade gestacional. Esses pequenos, às vezes, nascem com a cabeça grande. Por quê? O organismo, sabiamente, como está recebendo pouco aporte de glicose, ele prioriza, muitas vezes, o crescimento cerebral. Por isso que eles nascem cabeçudo, que a gente vai falar que é um PIG assimétrico. Essas crianças PIGs, pequenas para a idade estacional, elas têm pouco depósito de glicogênio. Então, por mais que você estimule essas crianças, às vezes elas fazem hipoglicemia mais prolongadas até do que o prematuro.
respondem de forma, às vezes, um pouco mais difícil. Então, essas crianças são crianças de alto risco. O GIG, ele pode ser um GIG grande, ele é grande porque nasceu grande isolado, ele pode ser GIG porque ele é filho de mãe diabética, aí a situação é pior, porque além de consumir mais glicose, eles geralmente, porque eles viviam num ambiente hiperglicêmico, se a mãe não tiver controlada adequadamente, então ele tem um pâncreas sendo estimulado desde a vida intrauterina, com muita produção de insulina, e quando você liga o cordão umbilical, você deixa de fazer um aporte de glicose bom para essa criança, ela tem um nível de insulina alto, elas tendem a fazer hipoglicemia. E algumas vezes o GIG vem associado com algumas síndromes, como essa que eu botei aí, que é um exemplo chamado de síndrome de Beckwith-Wiedemann, que são crianças GIGs que têm essa macroglossia, essa língua grande, e geralmente tem alguma alteração a nível umbilical, hérnia umbilical, onfalocele, e essas crianças geralmente cursam com hiperinsulinismo também, fazem hipoglicemia refratária. Em relação à bilirrubina, então é só para lembrar a importância disso, 60% das crianças a termo vão fazer icterícia, vão fazer hiperbilirrubinemia com expressão clínica. É muito grande o número de crianças. E lembrando que na criança recém-nascida, a bilirrubina, para ela expressar essa cor amarela de icterícia, não basta ela estar acima dos níveis laboratoriais normais, que é a bilirrubina total de 1,3, mais ou menos. Aqui, para ela ter expressão clínica no recém-nascido, qual a característica da pele dele, ele só fica amarelo quando ela chega em torno de 5. Então, o percentual de crianças que faz hiperbilirrubinemia é muito alto e um percentual delas tem a expressão clínica da hiperbilirrubinemia. E você tem aquelas crianças que fazem um aumento da bilirrubina fisiológico, que é aquela bilirrubina que aumenta nos primeiros, depois de 24 horas, aumenta um pico 3, 4 dias, depois ela vai caindo gradativamente até 10, 15 dias de vida. E por que faz isso? Porque todo o sistema enzimático da criança, de um modo geral, ele nasce um pouco insuficiente nos primeiros dias de vida. Então, essa criança tende a ter mais dificuldade em conjugar a bilirrubina. E a criança nasce com o hematócrito mais alto, porque ela vinha de um ambiente hipóxico, e aí ela tem uma produção aumentada de bilirrubina. Então, nos primeiros dias de vida, ela tende a ter uma bilirrubina um pouco mais alta do que o normal. E isso é um quadro fisiológico. Essa bilirrubina mais alta, ela tem uma ação antioxidante. Como a criança saiu do ambiente hipóxico e foi exposta a muito oxigênio na vida extrauterina, as crianças tendem, nos primeiros dias, a produzir muito radical livre. E ela não tem muito antioxidante. E a bilirrubina é um antioxidante. Então, essa icterícia, essa hiperbilirrubinemia fisiológica, ela tende a funcionar como um antioxidante, fazendo uma proteção celular nessa criança nos primeiros dias de vida. E existe um percentual das crianças que fazem hiperbilirrubinemia de forma patológica, ou porque produz demais, ou porque, um exemplo são as doenças hemolíticas por incompatibilidade sanguínea, ou porque conjuga de menos, porque tem algum fator que está dificultando a conjugação a nível hepático, ou porque excreta de menos, ou porque tem um processo de obstrução nas vias biliares, ou mesmo um processo de obstrução intestinal, aumentando o retorno da bilirrubina conjugada, que desconjuga no intestino e volta para a circulação. Então, isso é só rapidamente. A bilirrubina vem do catabolismo do radical M, que existe em algumas proteínas, principalmente na hemácia. A hemácia renova no recém-nascido, a hemácia do recém-nascido dura menos do que a hemácia depois do período neonatal, então ela dura em torno de 80, 90 dias, então ela tende a hemolizar mais rápido, e aí ela vai liberar muito radical livre, que vai sofrer a ação dessas enzimas, vai produzir bilirrubina, que vai ser carreada pela albumina até o fígado, onde ela vai ser conjugada, liberada para dentro do intestino. No intestino, como ainda não tem flora intestinal para formar urobilinogênio estercobilina, ou ela é eliminada de forma conjugada nas fezes, ou ela sofre a ação dessa enzima que existe no intestino do recém-nascido, chamado beta-glucuronidase. Essa enzima desconjuga a bilirrubina e quando ela volta a ser forma indireta, ela é lipossolúvel. Então, se ela não for eliminada pelas fezes, ela volta para a circulação. Por isso que recém-nascido,
precisa fazer cocô. Por isso que é importante que a criança... a mãe reclama, meu filho quando mama se contorce, parece que está sentindo dor. Isso é chamado reflexo gastrocólico. Isso existe para que o intestino funcione e ponha fezes para fora, ponha a bilirrubina conjugada para fora, não deixando acontecer essa circulação enterohepática, que é uma das causas de hiperbilirrubinemia. Então, a importância da hiperbilirrubinemia, principalmente a indireta, é porque se ela é produzida em excesso, e aqui só em doenças hemolíticas que isso pode ocorrer, ela tem um risco de ultrapassar a capacidade de ligação da albumina, e aí, como ela é lipossolúvel, ela ficar impregnando no sistema nervoso central, desenvolvendo um quadro de encefalopatia, que é muito conhecido como kernícteros, que pode levar a alterações importantes, né, de neurodesenvolvimento, surdez na criança maior. Então, não vamos entrar muito em detalhe nisso, mas esses são os motivos por que a criança faz essa hiperbilirrubinemia fisiológica nos primeiros dias de vida. Então, produção aumentada, a glucuroniltransferase, que conjuga a bilirrubina, tem uma ação limitada aí no período neonatal precoce. Essa proteína Y, que está dentro do hepatócito, que vai captar a bilirrubina da albumina, também está diminuída, e essa pouca flora intestinal fazendo com que no recém-nascido há uma circulação enterhepática, ou seja, a bilirrubina que desconjuga, volta à forma indireta e volta para a circulação. E as patológicas, ou porque produz demais, ou porque conjuga de menos, ou porque excreta de menos. Essas são as causas. Aí, nessas situações, você vai ter hiperbilirrubinemia indireta, direta, se ela já conjugou, mas não foi excretada, e, algumas formas, você tem tanto aumento da indireta quanto da direta, que é muito comum nos quadros de sepse, nos quadros de infecção congênita. Então, isso é uma criança resultado da encefalopatia bilirrubínica, que evolui. Geralmente a clínica, geralmente na primeira semana, essas crianças ficam muito largadas, sugam mal. Na segunda semana, elas ficam hipertônicas, às vezes até em posição de obstótono, muito irritada, choro irritativo. Depois da segunda semana, elas perdem essa hipertonia, dando a falsa sensação de que elas melhoraram. Mas muitas vezes a lesão cerebral já está instalada, e aí você, quando essa criança vai crescendo e você vai acompanhando, você vai notando que ela tem um atraso importante do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a conclusão que a gente chega é que todos os sistemas, esses principais sistemas orgânicos que nós vimos aqui, eles, no momento do nascimento, eles, de alguma forma, eles ainda são imaturos e eles precisam de alguns dias para que ele atinja o seu ápice de função normal. A transição precisa acontecer sem nenhum percalço, porque se tiver algum percalço, essa criança vai manifestar de alguma forma e pode ter consequências sérias, se não bem conduzidas. Então, para a gente cuidar de uma maneira plena, integral desses bebês, a gente precisa compreender a importância desse momento, a gente precisa compreender essa transição dos órgãos, da imaturidade enzimática, fisiológica desses órgãos, que eles vão se aproximando disso na primeira semana de vida, principalmente. Então, existe parte disso que é fisiológico, parte das alterações são fisiológicas, e você não deve, muitas vezes, também fazer tratamento que possa piorar isso e interromper aquilo que é fisiológico. Então, a gente precisa compreender esse momento como um momento importante, e essas crianças têm que ser tratadas de forma adequada para que a gente possa, muitas vezes, não atrapalhar o processo fisiológico, que, às vezes, por desconhecimento, vão sofrer alguns tipos de ação que possa piorar e não ajudar. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, ressaltar a importância desse momento. Para quem trabalha com criança, com recém-nascido, lembrar que esse processo não é um processo que se resolve na sala de parto, né? Ele segue nos primeiros dias de vida, inicialmente no hospital, depois em casa. Então, é preciso conhecer o recém-nascido, saber o que é fisiológico,
saber o que é patológico. Se você sabe o que é normal, você identifica mais fácil aquilo que é patológico, e aí você pode orientar e ajudar de uma forma mais adequada uma mãe que precisa dessa orientação. Ok, gente? Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Muito professor. boa. Espero que tenha sido claro, que tenha Foi. ajudado. Adorei. Foi muito bom. Tá? É um tema que não é difícil, mas é um tema importante demais. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Tem uma dúvida aqui no chat. Ô, Vitor, você quer Tá? fazer para ele? Você Ou aula aqui? Vou ler aqui para ele. faz favor. Há uma maneira de suprir o prematuro dessa deficiência de imunoglobulina? Já que ele não vai receber da mãe mais, há uma maneira que possa fazer É o Vitor que pergunta, né? isso? Ô, Vitor, não, assim, não sei se você está perguntando no intuito de repente, se essa criança nascer, você possa dar para ela alguma coisa que vai suprir o não recebimento, né, da mãe via placenta. Não, não tem. O que você tem que estar atento é lembrando o seguinte, é uma criança mais vulnerável à infecção. Então, o recém-nascido, por exemplo, o recém-nascido que nasce bem, vai para o alojamento conjunto e vai para casa, quando o pediatra orienta a família, por exemplo, em casa, cuidado, não deixa excesso de visita, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de controlar isso. Por quê? Mesmo sendo termo, tendo recebido imunoglobulina, essa criança ela é mais vulnerável do que uma criança que já tem um mês, 2 meses de vida. Se ela é um prematuro e ela ficou no hospital, o cuidado com essa criança tem que ser um cuidado redobrado. Então, qualquer manuseio invasivo que você faz numa criança dessa tem que ser feito com todo o cuidado de asepsia, porque tudo expõe essa criança a um risco muito grande de infecção. Uma vez que ela tem uma entrada de infecção, ela faz sepsis, ela faz meningite com muita facilidade. Então, na verdade, não tem como você estimular o sistema imune dela de uma hora para outra, mas tem como você evitar ou diminuir a possibilidade de que ela seja infectada dentro da sua unidade. Ok? Nada, por nada. Eu fui anotando aqui umas dúvidas durante a aula sobre displasia, sobre as síndromes congênitas que nasce forâneo oval e não fecha, mas você meio que respondeu um pouco depois, assim. Porque fica sempre atento o canal arterial, por exemplo, prematuro, que está com canal está com PCA, que as pessoas usam esse termo, persistência do canal arterial. Se é um prematuro, você fala assim, opa, é um prematuro, isso pode ser da imaturidade, ele pode fechar. Se eu não der muito líquido para ele, se eu manusear ele de maneira correta, ele tende a fechar sozinho esse canal. Você vai fazendo o eco de controle e vai vendo, o canal está fechando, e fecha. Se ele não fecha, você tem a possibilidade de fazer o uso de drogas, em último caso, fechamento cirúrgico. Agora, se uma criança é a termo e tem um sopro, faz um eco e mostra um canal aberto, esse canal não fecha. Isso aí é defeito anatômico, congênito. Isso é cirúrgico. Entendeu? É ou cirurgia com ligadura ou colocação de stent. Então, tem algumas formas de fechar isso. Ok, Guilherme? Entendi. É porque tem uma conhecida minha que teve um bebê e tem até síndrome de Down. Aí ela nasceu com o forâneo oval aberto. O Down, a cardiopatia mais comum no Down é o que a gente chama de DSAV total, que é uma deficiência do septo atrioventricular total. É como se ele tivesse uma cavidade única. Entendeu? Uhum. Ele faz muito hiperfluxo. E aí você tem que controlar ele, às vezes, com diurético, para ele não encharcar pulmão e não levar isso a levar a outros problemas. E nesse caso é cirurgia também, de caso? O DSAV geralmente não tem necessidade cirúrgica de imediato, não. Mas tem um DAO que às vezes tem um CIV grande que não fecha, aí é cirúrgico. Então tem que ser analisado caso a caso. Caso a caso, né? Alguns Entendi. são cirúrgicos, outros não. Outros é controle apenas com droga. Tá ótimo, pessoal. É que ela, acho que ia operar, aí veio o negócio da pandemia, aí não operou, né? Mas eu acho que depois acompanhou e aí viu que, tipo assim, fechou sozinho mesmo sem cirurgia, entendeu? Tem situações que você não precisa da cirurgia, isso aí. Show de bola. Ok? Muito obrigado pela aula, professor. Muito Por boa. nada. Então tá bom, gente. Obrigada, professor.
disposição. Boa noite. Boa noite, Beto, obrigado pelo Alana, convite. sim. Qualquer coisa, Nada. estamos à disposição, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Nada. Luana. Obrigada a vocês, obrigada, Beto. Impecável como sempre, né? Obrigado, Alana. Alana, você é suspeita de falar, né? Ah, E daqui a pouco eu te mando o link aí, tá? Da aula. joia. Obrigada, Tá. viu, Beto? Nada, gente. Tchau, boa noite para vocês. Tchau, boa noite.